Voltamos, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000. Depois dessa apresentação maravilhosa do Bambam e os convidados, né, gente? Que delícia, né? Gente jovem e saudável, são os nossos atletas. Isso sempre incentiva os atletas, gente? E a cultura também. Eu vou, claro, sempre eu adoro debater com ele, gente. Já virou meu médico aqui do programa, o doutor Igor Duarte. Quando a gente fala de cérebro, esse é o homem que entende a nossa cabeça de verdade, né, doutor Igor? Tudo bem, Nani? É um prazer estar aqui novamente. Aqui. É um grande prazer. Que delícia. E sempre um assunto que nós dois gostamos muito, né? Manter o cérebro sempre jovem. Quais os segredos, quais as dicas, o que você pode ensinar pra gente? Primeiro que dá para manter o cérebro jovem, sim. Só que você precisa utilizar o cérebro. Fazer uma comparação com os garotos que o Bambam trouxe aqui, são todos fortes, musculosos. Não dá para deixar músculos grandes, fortes, sem fazer atividade. Então, o cérebro, para você manter ele forte, para você manter ele 100%, sempre em evidência, você precisa dar tarefas para ele, você precisa dar atividade, desafiar o cérebro. Desafia o cérebro, ele vai arrumar uma solução para você. E quando ele descobre essa solução, evolui e o seu cérebro melhorou. O cérebro é um dos órgãos que está sempre melhorando. A gente nasce com o cérebro e ele vai sempre melhorando. À medida que o tempo passa, ele vai melhorando. Se você tem uma dieta desbalanceada, não tem atividade física, aí o seu cérebro começa a entrar em declínio de forma precoce e isso pode trazer problemas no futuro para você. Me diga um pouquinho, por favor, se existe remédio para deixar o cérebro jovem, são as atividades, são os exercícios, no passo a passo, o que a gente faz? Porque quando o cérebro envelhece, a gente sabe que acontece, infelizmente, várias demências no cérebro, Sim. Várias enfermidades. Como que a gente faz para manter a saúde do cérebro e o cérebro jovem, para a pessoa ficar ativa? Tá uma pessoa na terceira idade, na melhor idade que seja, onde estiver, com que idade estiver, mas que está assim, sem esquecimento, com a saúde do cérebro super saudável. Qual o segredo? Primeiro que tá na mídia aí, medicamentos que deixam você mais inteligentes, que melhoram, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ainda não existe remédio para deixar o cérebro perfeito e não existe remédio para você ficar inteligente, isso ainda não existe. Mas existem técnicas para você manter o seu cérebro sempre íntegro e exercício físico, atividade física é fundamental. Então eles descobriram no final dos anos 90 que os neurônios são células que na neurociência a gente conhece que eles não se multiplicam. E aí no final dos anos 90 descobriram em ratinhos que os neurônios eles se multiplicam. Nos ratinhos isso também acontece nos seres humanos em partes específicas se você participa de atividade física. Então se você tem atividade física constante, você tem um benefício para o seu coração e para o seu cérebro também. Mas não é qualquer atividade física, tem que ser atividade física que você goste. Porque se você fizer uma atividade da qual não gosta, o organismo produz uma outra substância que aí vai atrapalhar ao invés de ajudar. Bom, existe uma infinidade de exercícios para você fazer, com certeza você vai encontrar o que você gosta. Você vai falar já das atividades, dos exercícios, que eu vou dar só um recadinho, porque eu tenho que manter esse cérebro sempre ativo. E claro, vamos lá, gente, vamos falar de uma coisa boa, vamos falar? Você já viu a novidade da Claro HD TV? Gente, presta atenção para você que está em casa, olha só, tá aqui a super novidade. Se você não viu, você tem que conhecer, gente, olha só. Que vai te mostrar, gente, que tá cheio de promoções. Além de te entregar a maior programação em HD com o Now, tá? Que agora tá vindo com 15 mil filmes, séries e desenhos a mais e de graça pra você assistir no Now, gente. Tudo super recente. Assista The Walking Dead, Prison Break, The Good Wife, Galinha Pintadinha, Naruto, Dora Aventureira e muito mais. São muitos conteúdos grátis pra você e toda a sua família. E não para por aí não, viu? O Now também tem outros milhares de conteúdos, gente, inclusive os filmes que acabaram de sair do cinema, as temporadas completas das séries mais famosas e até mesmo os programas de TV do seu pacote que você perdeu. Tudo isso para você assistir no conforto da sua casa ou de onde você estiver, pelo tablet, computador, tá? É só dar um play, até pelo celular, viu? É só dar um play e aproveitar. Vamos lá, relembrando, hein?
A Claro HD TV com Now tem a maior programação em HD, com 170 canais, sendo mais de 30 em alta definição, para você ver a sua programação favorita nos canais Fox, GNT, Sport TV, Warner, Discovery, Sony, Multishow e muitos outros. E agora vem com 15 mil conteúdos a mais e de graça para você assistir onde quiser no Now, que também tem os lançamentos do cinema, suas séries favoritas de programação, tem os canais nacionais e programas do seu pacote TV para você ver no seu tempo e do seu jeito. Aí você fica pensando, ai, Nani, quanto vai sair tudo isso? Então vem a Claro e te surpreende novamente. Olha o preço, R$ 59,90 por mês. Gente, eu disse isso mesmo, R$ 59,90. É um preço muito bom para muita programação, não é verdade? Não pode perder tempo, né? Assine agora mesmo, 0800 004 7079. E tenha todas essas vantagens dentro e fora de casa. Assine Claro HD TV e vem ser gigante com a gente. É claro que a Claro é a melhor opção. E aí, doutor, quero saber se palavras cruzadas, quebra-cabeça, paciência, spider, tudo que desafia o cérebro, a gente mantém o cérebro jovem? Faz bem para o cérebro, sim. Todas essas tarefas que você faz, obriga o cérebro a memorizar. E depois o cérebro tem que dar um feedback. E quando ele acerta, o cérebro fica muito contente com isso. Então, toda vez que você faz uma tarefa, o cérebro ele vai prever, entre aspas, o futuro. Você está jogando xadrez, por exemplo, e quer vencer o seu oponente, e o seu cérebro vai calcular a melhor jogada. Quando dá certo, libera uma substância chamada dopamina, que é a substância do prazer. E aí o cérebro fica com a sensação, aquela sensação de coisa boa, ó, acertei, e aí ele fica... ele diz assim o sistema nervoso, achei o caminho, é por aqui. Então, quanto mais tarefas eu acertar, mais preparado para o acerto o meu cérebro fica e melhor. E isso minimiza o que a gente chama de atrofia cerebral. O cérebro vai diminuindo com o passar do tempo. Então, não tem como barrar isso, mas tem como retardar isso com atividades dessas. E a pessoa quando chega numa idade que está aparecendo muito Alzheimer, hoje eu estou vendo que as pessoas têm muito Alzheimer, por quê? O Alzheimer ainda não tem uma justificativa plausível para eles. Mas a gente consegue controlar, ajudar quem tem Alzheimer a manter o cérebro pelo menos mais ativo? Então, por exemplo, as estatísticas afirmam que uma pessoa fala uma segunda língua, você retarda o aparecimento do Alzheimer em 5 anos. Se você tem uma dieta com baixa concentração de carboidratos, você retarda a doença também. Atividades físicas, ela atua como um protetor. E a alimentação. Então, a gente sabe muito sobre o vinho, sobre... Não? Pode falar aqui. E a leitura também, né? A leitura é fundamental. O indivíduo manter o seu vocabulário íntegro precisa ler bastante. O indivíduo precisa repetir bastante as tarefas, entendeu? O indivíduo faz, por exemplo, aulas de inglês. Ele fica 5 anos, não fala inglês. Aí ele vai para fora, passa um mês repetindo, volta falando inglês. Repetição. Do cérebro é fantástico na questão. Também, né? E isso é uma condição que você estabelece para o seu cérebro e ele se especializa nisso daí. Cérebro jovem significa muito mais saúde. Para o cérebro. Um cérebro jovem mantém o seu corpo jovem também, porque ele vai estar sempre atento às novas expectativas da vida, novas tarefas, novos esportes. E aí isso faz bem para o corpo como um todo. Querido, é sempre bom te ter aqui. Pode deixar a rede social pra gente. Claro que já estou te esperando para mais pautas do cérebro. E eu venho. E eu quero. No Facebook, Dr. Igor Duarte. E a minha homepage, www.igorduarte.com. Obrigada, viu? Agradeço. Adoro quando você vem pra gente debater sobre o cérebro, né? Não, tá sempre aqui no programa. Você já linda fica como assim. sempre. Já vai. A gentileza, mantendo o cérebro jovem, né? Você viu como que é? Por favor, deguste, viu? Depois dessa, elogiou, pode comer um docinho. Tá liberado. Tá liberado. E aí, coronel? Querida, queridíssima. Coronel bonito, hein? Nossa polícia tá bem representada, hein? Você vê só? Você vê Mas só? já na reserva, já tô um velhinho aposentado. Já tá um velhinho aposentado com cérebro jovem? Coronel, vamos falar de assunto sério. Toda vez que você vem aqui, a gente já fica, oh meu Deus, lá vamos nós. Paralisação que teve hoje em São Paulo. Como que tá a situação real? Na realidade, todo o Brasil, né? Todo o Brasil houve uma paralisação as centrais sindicais, os sindicatos de uma forma geral, resolveram fazer uma manifestação contra todo esse processo da mudança da Previdência, todo esse questionamento.
E isso vai levar, isso aí não vai se encerrar agora. Não. Os movimentos sociais tem sido uma conquista, né? Só que desorganizado. Porque toda vez que você fere um direito constitucional, a gente não pode salvaguardar o outro direito. Então, o direito de livre manifestação, ele está interrompendo, quando é desorganizado, o direito de ir e vir. Nós já estamos com a economia enfraquecida. Num dia como hoje, que as pessoas não conseguiram chegar no seu local de trabalho, que nós temos já um processo de economia instável, instalado no Brasil, desemprego e tudo mais. Então, até que ponto vale a pena você fazer uma manifestação dessa maneira? Quer dizer, você para os metrôs, você para os ônibus e o trabalhador ele não consegue. Aquele que precisa trabalhar, aquele que está contando com isso, nem todo patrão entende. Então, é um processo que nós precisamos repensar. Existem formas organizadas, previstas em lei, para que as pessoas se manifestem. E a segurança nossa nesses momentos? A segurança ela faz o papel de manutenção da ordem pública ou restabelecimento da ordem pública. Toda vez que a manifestação ela não coloca em risco, ela se faz de maneira organizada, sem ferir esse direito que eu falei, as pessoas têm o seu direito de locomoção. E tem um determinado acompanhamento da estrutura policial, as manifestações acontecem, não tem nenhum tipo de problema. Agora, quando você para uma rua inadvertidamente, as pessoas vão... Aí a polícia tem que restaurar a ordem pública. E aí, eventualmente, tem conflito, tem... Então, sempre o questionamento vai para o órgão policial que tem que restabelecer a ordem. Porque alguns não podem, a democracia é isso, é a maioria que tem o direito de se manifestar. Então, nós temos que entender isso aí, o restabelecimento da ordem pública tem que ser por uma ação policial, com a energia necessária. Não se fala em violência, mas energia necessária. Certo. Nós temos o nosso jornalista, o Fábio Bertolozzi, que está em algum lugar da cidade para trazer informações nesse momento. Vamos atualizar. Está no nosso helicóptero aí sobrevoando a cidade para trazer informações. Fábio, boa tarde. Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde a todos. O paulistano sofreu hoje pela manhã. A cidade de São Paulo registrou o maior recorde de lentidão no horário matutino. Foram 201 quilômetros de congestionamento. Nossa. Tudo isso, claro, por causa dos protestos e manifestações que aconteceram não só aqui, mas em 22 capitais, além do Distrito Federal, contra essas reformas da Previdência Trabalhista e Ensino Médio, no chamado Dia Nacional de Paralisações e Greves, que afetou, Nani, principalmente o transporte público. E atenção, de momento, nós temos a seguinte situação no metrô aqui de São Paulo. A linha 1 azul opera somente entre a estação Luz e Saúde, a 2 verde entre o Alto do Ipiranga e Vila Madalena, a 3 vermelha, que é a mais movimentada, somente entre Marechal Deodoro e Bresser Moca, e a linha prata 15 Lilás, totalmente paralisada. A linha 4, que é uma linha privatizada aqui de São Paulo, opera normalmente. Sobre os ônibus, a última informação é de que 85% da frota circula pela cidade. E neste exato momento, a Avenida Paulista está fechada nos 2 sentidos, do MASP até a Brigadeiro Luiz Antônio. Nossa. Na Paulista haverá uma grande concentração de entidades de esquerda, além da chegada de professores da rede estadual, que aproveitaram o dia de hoje para decretar greve a partir do dia 28. A volta para casa continua bem complicada, Nani Venâncio. Nossa, obrigada, Fábio. E fiquei sabendo que disse que vai voltar no final da tarde, agora que os ônibus iriam parar? Então, na realidade, vai ter uma grande manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, para justamente discutir, né? E muitas pessoas vão falar, muitos sindicalistas vão se manifestar. Isso aí já estava previsto. A Avenida Paulista tem sido, felizmente ou infelizmente, o local escolhido para essas grandes manifestações. Nós temos que pensar que temos hospitais, que tem uma série de... As pessoas que vivem nessa região, elas sofrem muito toda vez que você tem um evento dessa natureza. Mas nós também já estamos nos acostumando, né? O próprio cidadão vai se adaptando às realidades. Agora, o cidadão que sofreu de manhã vai continuar sofrendo no seu retorno. Isso se não piorar muito com a chuva que está prevista para acontecer no final da tarde. Vai tudo acontecer, né? Pelo menos o rodízio está liberado, né? O rodízio liberado, estacionamento liberado, mas nessa condição as pessoas precisam de transporte público. A grande movimentação de massa humana, não só em São Paulo, nos grandes centros, é pelos meios de transportes públicos que estão afetados. Então as pessoas vão ter dificuldade para chegar em casa. Meu pai do céu. É complicado, hein, Rô?
Porque, gente, a cidade tudo por causa dos nossos governantes, né? Fazem as coisas lá e a gente tem que parar, o país parar, todo mundo entra num desespero, né? Porque atrapalha tudo, Roberto. Me preocupa muito com a saúde nessas situações, nesses momentos, essas greves, tudo. As ambulâncias, as pessoas que estão doentes. Pois é. O aclamo de você resguardar direitos, de você não modificar estruturas, a aposentadoria que virou um bicho-papão, ninguém vai conhecer mais, só ouviu falar. Então nós vamos, realmente, é um processo trabalhista de ganhos que de muitos anos, talvez tenha modificação, mas existe a necessidade de adaptação às novas realidades. A longevidade, quando eu nasci, na década de 70, no início da década de 70, a previsão, a vida útil prevista era de 57 anos. A longevidade, hoje nós estamos falando de 75, 80, 90 anos. O Estado ele tem que rever essas coisas. Agora, mexe naqueles direitos que todos nós consideramos como garantidos. Infelizmente, nós não temos direitos garantidos. Toda hora tem alguma alteração. Eles mudam, né? A gente fica, né, Doterra? Então, nós ficamos à mercê. Agora, o processo eletivo está aí, né? Todo ano acontece. E nós não conseguimos renovar sequer esse processo, as pessoas que lá estão. Então, depois questionamos. Tem eleição todo ano praticamente, porque termina uma, já começa a preparação para outra. E nós colocamos sempre as mesmas pessoas e depois reclamamos dos mesmos efeitos que acontecem. Tem que mudar a cabeça do povo, né? A gente tem que começar a escolher direito na hora de eleger. Essa é a grande manifestação que nós temos. O voto, é a grande manifestação popular. A decisão tem que estar no voto, gente. Você tem que escolher muito bem quando você escolhe o seu político. E não ir nessa porque, você sabe que eu ando bastante nas comunidades, eu visito tudo, faço um trabalho social, visito tudo e vejo que chegou em época de política, todo mundo quando chegou o períodozinho, todo mundo aparece e depois todos os votos vai para quem proporciona alguns bens temporários. Então significa que a gente vai ficar na mesma situação sempre. Infelizmente. Enquanto a gente não conscientizar que o voto é a única garantia que a gente tem, se a gente escolher bem os nossos governantes, vai ficar nisso, a gente vai ficar sempre nas mãos deles. É a grande manifestação troca por um botijão de gás, troca por um churrasco, uma quadra de tênis, um jogo de camisa de futebol. Pior, às vezes é só por promessas. Então. Só promessa, nem acontecem, os eventos acabam não acontecendo. Nós estamos pulando o assunto, né? Vamos voltar aqui, porque já deixa a gente indignado. Doutor Alexandre, e o Rio de Janeiro? Também. Mesma dificuldade, mesmo problema, mesma problemática. Se promete tudo, não se faz nada. O Rio também está um caos, né? Um caos, em todos os sentidos. Você vê as ruas, a gente acaba com o carro, com tanto buraco, é tudo uma maquiagem, quando teve agora os eventos grandes. Então é uma maquiagem, mas se você andar, por exemplo, você quebra o seu carro tranquilamente, você paga tudo, continua pagando IPVA, você paga tudo e não tem qualidade de nada. Meu Deus. Nada. Como faço para te encontrar? Rede social? Não. Na realidade, eu sempre oriento aí tomar cuidado com as redes sociais. Você acaba se tornando muito vulnerável em tudo, né? As pessoas vivem de curtidas e se expõem demais. Eu não vou questionar. Tem um e-mail, não tem? Agora, o e-mail você pode rasconsultoria@yahoo.com.br. É o mecanismo mais privado, mais seletivo que eu tenho respondido os questionamentos ou as curiosidades das pessoas. Obrigada, Coronel. Eu que agradeço, né? Sempre bom te ter aqui, viu? A alegria toda minha. Nós vamos para o intervalo comercial, é isso, Márcia? A gente vai para o intervalo comercial, aproveita, já vai mandando a sua pergunta para o doutor Alexandre. A gente vai finalizar na volta aquele bolinho de tálita maravilhosa ali. E doutor Alexandre, como sempre, arrasando no tarô.